alegria que nós recebemos a vida desse homem de Deus, nesse encerramento de primícia. Com certeza Deus está costurando muitas coisas nesses dias, e essa noite não será diferente. Algo novo e vivo de Deus vai vir sobre a sua e a minha vida. Amém? Obrigado, pastor, pela sua presença. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Valeu, gente. Daqui a pouco a gente volta. A paz, povo de Deus. Obrigado pela meia dúzia. Vocês estão na paz de Cristo? Quantos estão na paz de Cristo aqui? Quantos podem dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado? Até aqui o Senhor nos tem suprido, até aqui o Senhor tem sido fiel em todo o tempo. Quantos podem dar um glória a Deus aí no seu lugar? É com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou um dos pastores lá da Verdade Vida São Paulo, lá da sede. Me chamo Paulo Canuto Júnior. E nós estamos fazendo 12 dias de consagração lá. Hoje nós estamos no 5º dia. O 5º dia já está no 7º culto. Oração às 11h30, todos os dias. E Deus tem sido maravilhoso. E é com muita gratidão que eu saí daquele lugar e vim para cá, porque eu creio no que Deus tem para nós. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela assim: você crê no que Deus tem para você, ainda que os seus olhos ainda não viram? Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de acreditar no que nós vemos. Nós somos movidos pelo ambiente onde nós estamos inseridos. Nós andamos, nós nos movemos, nós somos influenciados pelo ambiente em que nós estamos. Quando nós estamos em um ambiente de muitas festas, muitas alegrias, nós temos a tendência de estar alegre. Quando nós estamos num ambiente de muita tristeza, nós temos a tendência da tristeza. Não sei se você é assim. Se você não for assim, por favor, me procure depois do culto para me dizer como você não é assim. Ser influenciado pelo ambiente terreno onde você está. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens e mulheres totalmente influenciados pelo ambiente natural que eles vivem. Influenciado naturalmente por este ambiente. Mas eu também olho para esses homens e mulheres e vejo eles entendendo que o sobrenatural de Deus tem mais impulso, mais potência para nos influenciar, ainda que a terra tente nos atrapalhar de viver a glória. Quantos viveram um 2024 maravilhoso sem nenhuma crise? Levanta a mão. Quantos tiveram 2024 perfeito? Alguém pode levantar a mão? Nem as crianças é capaz, eu acho, que levantar a mão. Talvez um ali atrás levantou. Só que quando nós olhamos para o ambiente em que nós vivemos e aonde nós estamos nesta noite, há uma razão para mim e para você glorificarmos o nome de Deus. Porque ainda que o ambiente estivesse pesado, ainda que o tempo fosse difícil, ainda que as respostas não foram das melhores, ainda que parecesse sem soluções, Deus nos trouxe até aqui. Você pode dar um glória a Deus? Deus te trouxe até aqui. Deus te fez vencer 2024. Deus fez com que 24 ficasse lá atrás. Deus fez você atravessar um ano que talvez fosse impossível naturalmente. Deus fez você vencer em todo o tempo e em todas as circunstâncias. E quando eu pensava sobre isso e orava a respeito disso, e o pastor citou o capítulo 11 de Salmos. Queria que você abrisse comigo nesse capítulo.
Salmos 11. Versículo 3 que ele citou. Salmos 11, 3 diz assim: na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer os justos? Quando fundamentos se perdem no ambiente em que nós vivemos, quando doutrinas se perdem no ambiente que nós vivemos, quando o tempo é afetado pela destruição dos fundamentos, parece que esse versículo foi escrito em 2024, um tempo onde nós fomos afrontados, onde nós fomos agredidos, e eu não quero dizer da porta para fora, eu vou dizer da porta para dentro, homens e mulheres que utilizaram altares, utilizaram os microfones desta nação, para destruir fundamentos tão singulares. E quando o salmista fala esse versículo, isso mexe comigo. O que pode fazer o justo? Tem justo neste lugar? Vou perguntar de novo. Tem justo neste lugar? Olha para a pessoa do outro lado e fala assim: você já aceitou a Cristo? Então você é um justo de Deus. O que pode fazer o justo no tempo de crise, no tempo de ansiedade, no tempo de incerteza em que vive? O que podemos fazer como igreja quando estamos olhando tudo ao nosso derredor, tudo por entorno de nós, cada dia pior e pior e pior e pior e pior? E eu quero ler com vocês uma segunda passagem, que está em Salmo 119, versículo 81. Ou melhor, 83. E depois nós vamos voltar 2 versículos antes. Mas olha que interessante, versículo 83, o mesmo salmista vai dizer assim: os meus olhos desfalecem. Versículo 83, melhor: embora eu seja, ou eu esteja, ou me assemelhe como um odre em meio à fumaça, eu não me esqueço dos teus decretos. O salmista que diz lá no 11, dizendo que como pode o justo sobreviver a um ambiente onde os decretos ou os fundamentos foram destruídos, esse mesmo salmista está dizendo que ainda que naturalmente nada pareça ter solução, ainda que eu esteja agredido, ofendido, apertado pela circunstância e pelo sistema, eu não me esqueço dos decretos dos teus fundamentos. Ainda que qualquer que venha a crise, eu não serei destruído e nem abalado, porque eu vou ser encontrado justo e fiel diante de Deus. Só que estar no meio de uma fumaça, como o salmista diz, talvez seja o ápice de uma crise, de uma dor. E quando eu estudava este texto, quando eu pensava a respeito disso, o salmista está olhando para dentro dele, ele está olhando para dentro daquilo que ele carrega, daquilo que ele viveu, das experiências que ele viveu. Ele está olhando para dentro de si, falando assim: ainda que o ambiente externo seja o que está hoje, dentro de mim existe algo que não pode ser abalado, que são os fundamentos. A igreja pode ser agredida externamente, a igreja pode ser humilhada internamente, a igreja pode passar por qualquer que seja crise, a igreja pode passar por qualquer que seja pandemia, a igreja pode passar por qualquer que seja perseguição. Se os fundamentos estiverem estabelecidos dentro dela, totalmente intocáveis e invioláveis, nós não seremos atingidos. Nós cantamos um cântico disso.
O Coliseu não venceu a igreja. Os leões não foram suficientes. As perseguições, nada parou a igreja. Nós estamos de pé, nós não cantamos isso? A igreja só está de pé há 2024 anos, porque os fundamentos foram invioláveis dentro dela. Ah, mas nós passamos crises, mas os fundamentos estão intocáveis. Ah, nós vivemos circunstâncias, mas os fundamentos não podem ser tocados. Mas quais são esses fundamentos? Hoje o que nós mais vemos na era das internets são homens e mulheres que trazem para si como os fundamentadores da palavra. Homens que trazem para dentro de si como se fossem os donos da fundamentação. São os donos da verdade, os paladinos da santidade. Mas quando eu olho para dentro da Bíblia, e eu olho o salmista, eu olho Davi dizendo a respeito de quem é Deus, na sua vida, no seu testemunho, eu preciso entender que este Deus, que talvez sejam pregados na maior parte dos conceitos teológicos do dia de hoje, não é o Deus que está na Bíblia. O primeiro aspecto do decreto, o primeiro aspecto fundamental de Deus, está em Isaías capítulo 6, versículo 3. Olha que impressionante, Isaías 6, 3. Vai dizer que os anjos cantavam, os anjos declaravam. Qual que era a declaração dos anjos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então o primeiro fundamento de Deus, o primeiro decreto de Deus, a primeira razão de Deus para que a igreja não seja abalada é que Ele é santo, e se eu me assemelho a Ele, se eu olho para Ele, há santidade em mim, e eu santo sou intocável na terra. Você pode dar um glória a Deus? Eu estou dizendo que se a igreja buscar a santidade, eu estou dizendo se nós como igreja olharmos a Deus como santo, nós buscaremos ser iguais a Ele, e ninguém poderá nos tocar na terra. Por que Deus via os seus mártires sendo mortos na terra, e não descia dos céus e arrancava ou fechava a boca de leões no Coliseu, como cantamos? Porque esses homens preferiam dar a sua vida pelo testemunho da santidade de Deus, do que serem libertos e livres da perseguição. Eu li um documento uma vez na Itália, que me fez chorar quando eu lia. Era um documento histórico que eu tive o prazer de ler em Roma. E um dos Neros, um dos imperadores romanos da época dos Coliseus, ele dizia assim: havia ódio no nosso coração em meio às festas dos Coliseus, porque quando colocávamos os ímpios, as pessoas juntos com os cristãos, os leões devoravam os ímpios e não tocavam nos cristãos. Mas quando decidimos só botar cristãos lá, os leões destroçavam seus corpos, mas não tocavam nos seus rostos. E o rosto deles parecia como se ainda estivessem com vida, porque os seus olhos estavam abertos com brilho, e os seus lábios havia um sorriso de alegria. Quando eu olho para um Deus santo, e eu entendo que há santidade dentro de mim, há o fundamento da santidade na igreja, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos afrontados, nós adoraremos a santidade de um Deus, porque entendemos que Ele é santo, santo, santo. Nós poderemos clamar e declarar como os serafins declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra
toda a terra vai ser cheia da glória dele, porque nós temos fundamento para viver neste lugar. Isso me fez chorar quando eu li, porque nós reclamamos às vezes por tão pouco, porque nós choramos, nós entramos em crises por tão pouco, nós duvidamos de quem Deus é por tão pouco. E os céus estão declarando exatamente isso: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas há um segundo fundamento, que está em 1 João capítulo 4, no versículo 8, que vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, porque Deus é, porque Deus é o fundamento de um Deus que ama. Ele não é condicionado a razões, a circunstâncias, ele não é condicionado a ações, ele não é condicionado a práticas, ele não é condicionado ao que eu vou te dar, ele é condicionado à essência de Deus. A igreja que carrega o fundamento do amor, a igreja que está estabelecida no fundamento do amor, esta igreja não vai olhar para aquilo que vai ganhar pela vida do outro, mas vai olhar para aquilo que vai perder em amor do outro. Podia ter dado um glória a Deus, hein? Quando você olha para o fundamento do amor, você não está olhando para aquilo que alguém vai te dar, mas você está olhando para aquilo que você precisa perder pelo outro. E ainda que seja a tua própria vida, há uma razão para perder isso, porque a Bíblia vai dizer que aquele que perde a tua vida por mim, aquele que perde, aquele que morre, aquele que mata a tua carnalidade por mim, este me ama e encontrará a vida em mim. Porque o amor de Deus não é condicionado ao que vai ser oferecido. Olha para a pessoa do teu lado, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para trás, olha para quem está na sua frente. Há algo que alguém possa dar a Deus para que Ele nos ame. Há algo que eu e você podemos dar a Deus a ponto dEle entregar o Filho dEle em amor a nós. Mas quando eu olho para dentro disso, eu vejo que ainda que não possamos dar nada a Deus, Ele dos altos céus, lá em Gênesis 3, vai dizer que dos altos céus, Ele enviaria uma criança, e aquele filho, ainda que tocado, ainda que mordido pela serpente, pisaria a cabeça dela, por amor da sua criação. Ele está dizendo assim: vocês pecaram, vocês erraram, vocês romperam o nosso laço de intimidade, de relacionamento, mas não é suficiente, porque não é sobre o que você me dá, mas é sobre quem eu sou. Não é sobre o que nós daremos a Deus, mas é sobre a soberania deste amor. É sobre este amor intocável. Romanos 5, versículo 8. Vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que? Pelo fato de quem? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou a nossa santidade, Deus não espera a nossa conversão, Deus não esperou a nossa mudança, mas Ele nos amou de tal forma que Ele estabeleceu o seu Filho, seu unigênito, seu perfeito, a perfeição da glória dos céus, Ele estabelece para que eu e você, ainda pecadores, fôssemos alcançados pelo seu amor. E o que nós temos feito com o amor que Deus tem por nós?
qual tem sido a nossa ação, qual tem sido a nossa movimentação diante do amor que Deus tem por nós. Se o primeiro fundamento é o Deus que é justo, santo e justo, se o segundo é um Deus de amor, o terceiro fundamento de Deus, que está em Malaquias 6:3. Malaquias 3, versículo 6, por gentileza. A frase de Deus é: eu, o Senhor, não, porque eu, o Senhor, não mudo. É um Deus imutável. É um Deus que não muda. Ele é um Deus que nos prometeu lá no Antigo Testamento. É um Deus que trouxe a razão em Cristo. E é um Deus que age hoje, que se move hoje da mesma forma que se moveu lá atrás. Só que nós temos a tendência social, histórica, de dizer que Deus mudou. Quantas vezes nós escutamos que Deus não realiza mais milagre? Nos tempos antigos Deus fazia, acontecia milagres. Deus não faz mais. Deus não realiza mais. Só que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e há de ser para todo sempre. O aspecto é que nós estamos tirando esse Deus imutável como fundamento da igreja. Estamos condicionando a Deus a nossa falta de ação, a nossa falta de movimentação, a nossa falta de mudança. Vocês têm vivido dias sobrenaturais com os cultos. Tem sido dias especiais. Com certeza, palavras que nos tocam profundamente. Palavras que nos fazem sair deste lugar de conforto e de conformismo para viver a essência da glória de Deus. Talvez se eu andasse no meio de vocês, entregasse o microfone, se não todos, 99% teria pelo menos uma palavra de testemunho ou de gratidão a Deus por esses 5 dias iniciais do ano. O ano já começou abençoado. O ano já começou com Deus me transformando. Nossa, o ano já começou com tudo isso acontecendo. A minha pergunta para você e para mim nesta noite é: o que nós faremos diante do que nós recebemos até agora? Porque esse caráter de um Deus imutável, o caráter deste Deus imutável, é aquele que nos promete no começo do ano algo, e Ele espera de mim e de você, Ele espera de nós como igreja, posicionamento, para viver as promessas que Ele nos deu. Porque se nós não nos posicionarmos, nós colocaremos a culpa em Deus. Deus fechou a porta. Quantos aqui já não falaram isso? Nossa, eu estava à beira de cumprir um negócio, não deu certo. Não, irmão, foi porque Deus fechou as portas. É porque Deus não quis. Em alguns aspectos, sim, foi Deus que não quis. E talvez pela tua oração Deus fechou a porta. Mas na maior parte dos aspectos, era você que não estava posicionado em Deus, buscando este Deus. Está condicionando a Ele a sua falta de convicção e a sua falta de fundamento. Porque o Deus que está falando, a imutabilidade de Deus, é porque é um Deus que dá suas promessas, que tem os seus planos. Ele é constante, Ele é confiável, e mesmo que o mundo inteiro se transforme, Ele jamais mudará a sua palavra sobre a terra. Mas Ele já se arrependeu. Sim, quando você vai ver em Gênesis sobre o dilúvio, a Bíblia vai dizer assim: e Deus se arrependeu da sua criação, mas encontrou a Noé, homem justo e fiel,
Deus sempre encontrará homens e mulheres justos e fiéis para que a sua promessa seja realizada e contínua sobre a terra. Qual foi a palavra do salmista no capítulo 11? Ainda que quando os fundamentos estão destruídos, o que acontecerá com o justo? Será alcançado por Deus. E ainda que a terra seja tocada pela mão de ira e de juízo de Deus, o justo será colocado em um lugar protegido, em um lugar intocável, e passará por meio da crise sem ser abalado, sem ser destruído, porque o justo encontra um Deus imutável. Quantas foram as palavras sobre a pandemia de 2020? A igreja agora acabou, porque não tem mais jeito como cultuar. As igrejas vão falir, porque não tem mais dízimos e ofertas. As igrejas vão ter que fechar suas portas após a pandemia. Quantas foram as sentenças que liberaram na terra para as igrejas? Quantas foram as sentenças que nós ouvimos por inúmeros meios? Igrejas que lutaram contra, colocaram 10 pessoas na igreja para fazer seus cultos online. Algumas tiveram suas portas arrombadas no meio dos cultos, todos presos. Mas a igreja não foi tocada, porque existe um Deus que não muda a sua palavra sobre a igreja. Deus não muda a sua promessa sobre a igreja. Ainda que a igreja esteja no meio da fumaça, ainda que a igreja esteja no meio da perseguição, ela não será tocada, porque existe um Deus que cumpre o que promete. Mas existe um quarto fundamento, que quando você vai em Salmos 103, Salmos 103, versículo 19, vai dizer assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui fala sobre o fundamento de um Deus que é soberano. Um Deus que é soberano sobre tudo. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito nos congressos que eu prego de jovens. No tempo atual, os jovens são mais sábios que todos no mundo. Uma geração dona da sabedoria, que não precisa dos mais antigos, não precisa dos conhecimentos dos antigos. E eles adoram buscar um Deus democrático. E eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro quem que falou essa frase, mas eu ouvi uma frase que a pessoa falava assim: Deus nunca vai ser democrático. O reino de Deus nunca será uma democracia, porque Deus, ele é soberano. E a soberania de Deus faz com que eu e você alcancemos a glória e o poder dele. A soberania dele nos tira deste lugar de querer fazer o que queremos fazer, de decidir quem governa a nossa vida. Democracia nos coloca sobre uma liderança em que eu escolho quem me governa. Eu escolho as minhas leis. Eu escolho o que rege a minha vida. E quando eu olho para Deus, eu olho para a minha vida como cristão, eu olho para a minha vida como alguém que busca a Deus. Eu não posso acreditar que esse Deus seja isso, mas eu me submeto à soberania dele, ao fundamento de um Deus soberano, ao fundamento de um Deus que sabe aonde nós estaremos e aonde nós chegaremos, porque a soberania dele vai nos colocar neste lugar onde ele tem o controle absoluto de
todas as coisas, e nada, absolutamente nada acontecerá fora da vontade dEle. Nada acontecerá fora da soberania de Deus. Porque Ele é um Deus que é santo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que não muda na tua palavra. Por isso que Ele chega em ser um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Eu lembro quando eu era muito criança, eu não tenho memória daquele dia, eu tenho memória da dor que aquele dia me gerou. Eu devia ter 2, 3 anos de idade, eu morava em Rosário Oeste, Mato Grosso, dá uns 800 quilômetros de Cuiabá mais ou menos, dentro do Pantanal Mato Grossense. E um dia eu estava correndo, meu pai e minha mãe contam isso, que eu brincava com os meus amiguinhos, em volta de um carro, e o irmão não viu que a gente brincava, e ele entrou e fechou a porta do carro, e eu passava correndo, encostando no carro, e o meu dedo ficou preso não no trinco, não na maçaneta, mas ali nos trincos da porta perto do motor. O meu dedinho agarrou ali dentro e a porta fechou completamente, o meu dedinho foi amputado quase na base dele aqui. Foi destroçado. Um choro, uma gritaria, eu tenho memória da dor que isso me gerou. E quando todo mundo gritando, a minha mãe conta isso, meu pai, me pegaram, juntaram meu dedo que estava caído de lado, esmagado, botaram uma blusa, um pano e corre todo mundo para o hospital. Chegamos no hospital, o médico falou assim, tem que cortar fora o dedo do menino. Meu pai falou assim, não vai fazer isso. Doutor, faça qualquer coisa. Não tem jeito. Não, então faz um curativo aí, deixa que a gente resolve. Eu vou orar, não vai fazer isso. O médico falou assim, olha, se não cortar, isso vai dar uma infecção muito séria, uma inflamação muito séria. E eu vou ter que cortar mais do que o dedo do menino. Talvez até a mão dele ele vai perder. Meu pai falou assim, faz o que você tem que fazer aí, que é o curativo. O resto, eu faço, que eu vou orar. E fez o curativo. Sai do hospital, todo mundo. Meu pai fala assim, filho, vou te ensinar a orar pelo seu dedo. Eu falei, então me ensina, pai. Você vai botar a mão no peito, levantar a outra mão e falar assim, Deus, cura o dedo do Juninho agora. Gente, foram 7 dias, com a mão no peito, com o curativo e a outra mão correndo assim, Jesus, cura o dedo do Juninho. Aonde eu estava assim, Jesus, cura o dedo do Juninho. Jesus, cura o dedo do Juninho. No 7º dia estou eu brincando, correndo, minha mão agarra na grade, e o curativo é arrancado. É que eu era uma criança muito calma, tá, gente? Eu era aquela criança que eu ficava sentado 20 horas do dia, porque as outras 4 eu estava dormindo, sabe? Minha mãe que o diga, né? Dona Eva que o diga e seu Paulo que fale. E agarro o curativo, eu olho para aquilo, eu saio gritando, mãe, o dedo do Juninho. Pega aquilo lá, cena horrível, tudo marcado, não dá para ver nada, leva para o hospital, o mesmo médico estava lá. Aquele médico falou assim, me dá esse menino que eu vou levar lá para dentro. Levou lá para dentro, voltou e falou assim, o que vocês fizeram? Por quê, doutor? Porque o dedo do menino cresceu de volta 100% restaurado. Os ossos estão curados, a pele está no lugar, os movimentos estão no lugar, a sensibilidade está no lugar, tudo está no lugar, nada mudou. O único fator que ele terá é uma mini cicatriz na ponta, que é só para eu poder testemunhar, mas o dedo está aqui, ó. Eu sinto tudo. Porque este Deus, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, qualquer que seja a circunstância, a soberania de Deus está acima delas. Qualquer que seja a sua circunstância hoje, qualquer que seja a tua crise hoje, qualquer que seja ela, há uma soberania chamada Deus sobre ela. Esse lugar, esse fundamento, nós precisamos voltar a viver sobre a igreja na terra. Meu Deus, ouvimos tantas coisas, sem
sentimos tantas coisas, e parece que todas elas têm mais força, mais poder do que a soberania de Deus. Se eu for contar os testemunhos que eu tenho na minha vida sobre este Deus soberano, os testemunhos históricos da minha família, as casas de recuperação que nós tivemos, meu pai, doido como ele é, botava 20 discípulos dentro de casa. Todo mundo falava: pastor, você é maluco, não vai dar certo isso. O problema é que era 20 homens dentro de casa, mais o meu pai, mais eu e meu irmão, para uma mulher cuidar, Dona Eva. Coitada da velhinha. Olha, eu vou te falar um negócio. Se a gente cresce nisso, eu canonizava ela. Imagina, cozinhar para 23 homens, todo dia, café da manhã, almoço e jantar, cuidando dos discípulos do meu pai, cuidando dos recuperantes. E todo mundo falava: ih, não vai dar certo não. As contas apertavam, mas Deus sempre sendo soberano sobre as palavras. Deus sendo sempre imutável nas suas palavras. Eu lembro uma vez, meu pai conta isso, que acabou tudo dentro de casa. Tudo. Não tinha comida mais. Ele falou assim: ô Eva, faz uma lista que eu vou orar. Minha mãe fez a lista. Falou assim: Eva, coloca tudo que você quer nesta lista. Ela colocou tudo que ela queria para casa. Era muita gente que tinha em casa. Mas nós cremos num Deus soberano sobre tudo. E eu lembro que meu pai conta sobre isso, que um dos discípulos dele, o Edson, estava sentado no banco, no sofá, na sala, e de repente ele sentiu duas mãos segurarem ele. E ele olhava pela porta e ouvia um barulho na porta. Ele falou assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E de repente começou a entrar dinheiro por debaixo da porta. Entrou e parou. Quando parou, a mão soltou, ele correu na porta. Abriu a porta e não tinha ninguém naquele lugar. Ele juntou aquele dinheiro e falou: ô Paulo, botaram esse negócio aqui, não sei quem foi. Meu pai falou assim: é meu. Dobrou, colocou a lista e não contou. Fomos no dia seguinte no mercado. Entregou para mim e falou assim: Eva, vai lá e faça a compra, mas não coloque nenhuma bala além disso. Minha mãe fez a compra exata que estava na lista, e nós gastamos 100% do dinheiro que foi enviado. Existe uma soberania de Deus sobre a igreja, que naturalmente não haverá explicação, que nós não poderemos entender naturalmente, que a nossa razão não saberá explicar, mas o nosso espírito, entendendo a soberania desse Deus, nos fará viver e entender em todo o tempo a glória dele. Se sentar com os pastores e as suas casas para ouvir os testemunhos, meu Deus, como chegamos até aqui, como vencemos o que vencemos. Somente um Deus que é soberano na terra, porque Ele é soberano nos céus, pode realizar isso. Mas é o que está escrito nesse Salmo 103. Está dizendo assim, o versículo 19 do 103 diz o quê? O Senhor estabeleceu o seu trono então Ele é soberano nos céus. Ele é soberano no sobrenatural. Mas o natural fez o quê? E o seu reino foi o domínio em toda a terra. Então Deus que é sobrenatural vai dominar o natural. Não, você não entendeu. Você não conseguiu entender, eu vou repetir. Eu estou dizendo que por maior que seja a crise ou a alegria, por pior que seja a dor ou a maior alegria que você está vivendo, quem vai governar, quem vai dominar é a soberania sobrenatural de Deus.
Se você, como igreja, entender que a tua alegria é motivo do sobrenatural, de domínio e de governo de Deus, se você entender que a tua crise vai ser dominada pelo sobrenatural de Deus, ainda que perseguido glorificaremos, ainda que agredido glorificaremos, mas também, ainda que em júbilo glorificaremos, ainda que em alegria glorificaremos o nome de Cristo. Porque não é condicionado na terra, mas é realizado em Deus. Oh, glória. Ah, meu Deus. Nada vai ser condicionado na terra. Quando você vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26, você vai ver Deus formando o homem. Homem e mulher são desenhados por Deus, criados à imagem conforme a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. Você vai ver o homem sendo trazido para um relacionamento em 3 ambientes. Versículo 26, 27 e 28. Primeiro, relacionamento com Deus, porque eu sou imagem e semelhança dEle. Então eu me relaciono com Ele em intimidade. Eu me relaciono com Ele quando eu me movo. Eu me relaciono com Ele em todo o tempo. Ele vai trazer um segundo aspecto da sua soberania para o homem, em que ele diz: governe sobre toda a terra. Ele vai trazer o terceiro aspecto da sua soberania, quando cria homem e mulher, mulher e homem os criou, para se relacionar um com o outro. Mas todo relacionamento precisa revelar a soberania de Deus na terra, porque Ele já é soberano nos céus. Oh, Deus, tem uma glória neste lugar, gente. Tem algo neste lugar para esta noite. Talvez eu e você não podemos ver. Talvez alguns aqui não consigam ver, mas é impossível não sentir a presença desse Deus neste lugar. Feche os teus olhos um instante. Digno, digno é o Senhor. Santo. Você pode cantar: santo, santo é o Senhor. É. Ele é digno. Ele é digno. Há uma glória neste lugar. É como se Deus se inclinasse para nós nesta noite. Os fundamentos dele estão sendo derramados sobre nós nesta noite. Sinta a glória dele te envolver nesta hora. Santo, santo. Ah, ele é poderoso demais. É Jesus. A glória de Deus nos move. Só as vozes.
A glória dele nos envolve nesta noite. A glória dele desceu neste lugar. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo. Oh Deus poderoso, ei, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Jesus. Será que você pode misturar um glórias ao nome dele? Será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Você pode dar um brado de adoração e de júbilo para a presença do Rei. Aleluia, Jesus. Senta no seu lugar com a mesma essência que você está. Não sai desse lugar, não sai, não sai, não sai desse ambiente. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos não está dizendo que as coisas boas cooperam para o que ama a Deus. As alegrias e conquistas cooperam para o seu amor para Deus. São todas as coisas em crise a cooperar para o reino de Deus. A alegria coopera para o reino de Deus. Mas ele continua dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é Cristo. Chore, labaçou, queria andar. Santo, Santo para sempre. Não é sobre esta noite que Deus está dizendo. Você não está cantando pelo ano de 2025. Você não está cantando sobre o ano que você vai viver.
Você está cantando sobre a eternidade de um Deus que nunca mudou sobre a terra. Você está cantando sobre a soberania que nunca foi violada nos céus e nem na terra. Você cantando a respeito de um Deus de Gênesis 1:1, quando disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Me explica um Deus criador como este. Me explica na natureza, na medicina. Uma criança com hidrocefalia diagnosticada no útero, no ventre, nascer com 100% das suas funções cerebrais. Me explica uma pessoa vomitar um câncer. Me explica um cego de nascença enxergar dentro desse ambiente de glória de um Deus criador, sabendo distinguir o que está vendo, as cores, as coisas, as pessoas. Quando eu olho para o fundamento de um Deus criador, eu estou olhando para algo muito mais soberano do que a terra pode explicar. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós estamos tirando o fundamento do Espírito como primícia da voz do Pai. Gênesis 1:1, Deus cria sem falar. Gênesis 1:2, está escrito lá: o Espírito está sobrevoando, está pairando, está voando sobre a face do abismo. E Gênesis 1:3, e disse Deus. Nós não podemos tirar o fundamento chamado Espírito Santo da igreja, porque senão nós não seremos capazes de ouvir a voz de Deus sobre nós. O que nós estávamos cantando? Que Ele é digno, que Ele é santo. Mas aonde está o movimento do Espírito dentro de nós? Se nós ocultarmos o Espírito, nós não conseguiremos viver a voz do Pai e nem ter relacionamento com o Filho. Então, para concluir esta mensagem, porque Deus quer fazer algo nesta noite. Ele quer fazer algo nesta noite, de verdade. O fundamento chamado Espírito Santo precisa voltar a ser a essência do nosso relacionamento. A Bíblia diz que quando Jesus descia nas águas, o Espírito Santo de Deus desceu como pomba sobre Jesus, e só aí a voz do Pai foi ouvida na terra: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quando o Espírito de Deus se moveu nos céus, e a glória e a fumaça, que é um dos atributos do Espírito, e tomou, e o fogo, que é outro atributo do Espírito, em Êxodo 19, tomou um monte. Vai dizer que depois que o monte foi tomado pelo fogo e coberto pela fumaça, ouviu-se a voz de Deus dizendo: nós precisamos voltar a ter relacionamento com o fundamento principal, chamado Espírito Santo. Nós nos relacionamos com tantas coisas,
Nós nos relacionamos com tantos ambientes, nós nos relacionamos de tais formas, mas nós estamos deixando o Espírito Santo do nosso lado e de lado da nossa vida, e não mais dentro de nós como igreja, dentro da minha essência, dentro da minha vida. Conta uma história que um pastor muito famoso foi convidado para pregar num grande congresso. E chegando nesse grande congresso, ele viu o Espírito Santo na porta, em visão. E ele olhou e falou assim: o que você faz aqui? Ele disse: não me deixaram entrar. E esse pastor olhou e falou assim: eu também não vou entrar. Aonde nós temos ido, talvez o Espírito Santo não tenha estado. Talvez a tua vida, você busca relacionamento com Deus, você fala com Jesus, mas talvez você esteja como este lugar, com a porta fechada para o Espírito Santo. E não importa o que você venha viver, não importa o que você venha fazer, se o Espírito Santo não for o relacionamento total da sua vida, você não ouvirá a voz do Pai e não terá relacionamento com o Filho. Porque qualquer que deixe o Espírito de fora nunca terá intimidade e relacionamento com a Trindade, porque eles não se movem separados. Deus nunca se moverá sem o Pai e o Filho, sem o Filho e o Espírito. O Espírito não se move sem o Pai e o Filho, e o Filho não se move sem o Pai e o Espírito. Nós cantamos aquela música: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quando saímos da porta, nós deixamos a nossa adoração, o nosso relacionamento com o Espírito aqui dentro. Cantamos tantas músicas a respeito dessa Trindade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Mas quando somos confrontados, nós deixamos o Espírito de lado e tomamos atitudes que não são dignas de um relacionamento com o Espírito. Nós temos que parar de viver fundamentos seletivos. Nós temos que parar de entrar em ambientes de seletividade de fundamento com Deus. Eu quero este fundamento, mas este não. Eu quero viver o fundamento que Ele dá para mim, mas eu não quero viver um fundamento que eu preciso carregar para viver com Ele. Porque os fundamentos que eu falei aqui, até o Espírito era vindo do próprio Deus. A santidade, um Deus santo é sobre Ele. Um Deus de amor é sobre Ele. Um Deus imutável é sobre Ele. Um Deus soberano é sobre Ele. Um Deus criador é sobre Ele. Mas o fundamento do Espírito Santo é sobre o meu posicionamento diante dos fundamentos dEle. Aí sou eu que vou precisar ter esse relacionamento. Aí sou eu que vou precisar abrir mão de muita coisa para ter esse relacionamento. A minha pergunta para nós nesta noite: o que vocês estão dispostos, o que eu estou disposto a deixar no altar para voltar a ter relacionamento com o principal fundamento? Quantos aqui estão dispostos a abrir mão de tudo por Ele? Quantos que estão dispostos a morrer para viver a glória do Pai, se for preciso? Só que Ele nunca pediu para a gente morrer por Ele. A Bíblia não diz que Deus falou assim: morra por mim. A Bíblia falou assim, pastor:
aquele que der a sua vida pelo outro, aquele que morrer pelo outro, como Cristo morreu. Esse é digno de mim. Morrer por Cristo é muito fácil. Agora morrer por quem te persegue, por quem te ofende ou por quem te agride é que é o negócio. Jesus na cruz estava morrendo por nós, mas também morreu pelo criminoso na cruz. Quando alguém pisa no nosso calo, pisa no nosso pé, a gente já quer matar. A gente ora até para morrer. Tem até campanha em igrejas por aí para matar político. Tem igrejas fazendo campanha de oração para os políticos morrerem. E Deus está dizendo assim: por que você não morre no lugar dele? Para que ele veja quão fiel você é a mim, e através da sua morte vire testemunho para ele. Qual foi a razão dos moravianos? Os moravianos preferiam morrer, pastor, mas através da vida deles, cidade inteira foi tocada e encontrada por Deus. O que você está disposto a deixar no altar para que todos os fundamentos voltem a ser excelentes na tua vida? Mas o principal fundamento volte a ser o seu relacionamento com Cristo, baseado no Espírito Santo de Deus. Aí já faz um silêncio, né? Se eu soltar uma agulha aqui na frente, dá para ouvir lá atrás. Porque agora não é mais cantar sobre Ele, mas agora é ver o que você faz para adorar Ele em espírito e em verdade. Capa de santidade não é da porta para dentro, é da porta para fora. Relacionamento com o Espírito não é da porta para dentro, é da porta para fora. O de louvor pode subir, por gentileza. Eu não sei até onde você chegou na sua história. Eu não sei o que você viveu na sua história. Eu não sei o que foi capaz de vivenciar. Mas daquele Salmos 11 que nós lemos, vai falar sobre o último fundamento de Deus, que eu quero ler para vocês. Salmos 11, versículo 7 diz assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. O último fundamento daquele que caminha em retidão, o último fundamento para aquele que anda baseado na vontade do Pai, o último fundamento para aquele que caminha com relacionamento com o Espírito é esse: o fundamento de um Deus que é um justo juiz. E este fundamento estabelece que Deus recompensará os justos e julgará os ímpios, e a sua justiça é perfeita e ela não é baseada na parcialidade, mas nas suas ações, naquilo que você faz, nas obras que você tem praticado, nas atitudes que você tem tomado. Por isso que o fundamento anterior, chamado Espírito Santo, tem que ser a rédea, a regra e o estabelecimento da nossa vida como igreja. Qualquer que sejam os fundamentos, eles precisam ser jogados no altar, se estão fora daquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque quando você vai ver o salmista dizendo assim: eu me assemelho como odre no meio da fumaça, ou seja, ainda que tudo me aperte, ainda que tudo me oprima, ainda que tudo venha de fora, há algo dentro de mim que vai ser o limitador de tudo que vem por fora. Quando você vai estudar esse odre que o salmista está dizendo, é um odre que era colocado carregado e não vazio. É um odre que ele era cheio de algum líquido, e este odre cheio daquele líquido era colocado na fumaça.
E qualquer que seja a intempérie, ou qualquer que seja a temperatura externa, havia um limite para prensar esse odre, e era sobre o que tinha dentro do odre. Qualquer que seja a tua aflição, qualquer que seja a tua guerra, ou qualquer que seja a tua alegria, tudo isso tem um limitador. São os decretos que estão dentro de você como igreja. O limite da tua crise externa está dentro de você, com a unção que você carrega. O limite da tua guerra está dentro de você, com a unção que você carrega. O limite daquilo que o mundo estabelece para a igreja está dentro daquilo que a igreja vive dentro de si. O que está dentro de você que não faz parte desta unção, que não faz parte deste poder, que não faz parte desses princípios, decretos e fundamentos, precisam ser deixados no altar de Cristo. Qual é a razão da tua fé? Se não é Deus, se não é Cristo, não é o Espírito, precisa ser deixado aos pés do altar de Deus. E eu quero que nessa noite você tenha consciência daquilo que você vai fazer. Se você entende, e a sua dor, ou que a sua alegria não são as mesmas que Deus estabeleceu, eu quero que você feche os teus olhos. E à medida que você for entendendo aonde você precisa abandonar, eu quero que você vá se colocando de pé no seu lugar. Eu não quero que você se levante porque eu estou mandando, ou porque o amigo do lado se levantou, porque a namorada, esposa, marido se levantar. Mas eu quero que vocês sejam racionais nesse momento, entendendo que aquilo que você viveu até hoje talvez precise mudar radicalmente na sua prática, talvez precise mudar radicalmente na sua ação, talvez precise ser uma mudança radical. Adão e Eva viveram a soberania do Éden, o lugar mais incrível que talvez um ser humano já viveu durante toda a sua história. Eles perderam o direito pelo pecado, geraram filhos e filhas, 2 filhos, Caim e Abel. Caim homicida, mata o irmão, foge errante na terra como uma marca. Acusações mútuas. Mas os 2 últimos versículos do capítulo 4 de Gênesis vai dizer assim: e tornou Adão a conhecer a Eva. Ele retorna aquilo ao lugar da derrota, ele retorna ao lugar do pecado, ele retorna ao lugar do erro. E daquele relacionamento de retornar, de tornar, de voltar, nasceu Sete. Eva vai dizer no mesmo versículo, vai dizer assim: Deus me deu outro filho no lugar daquele que morreu. Eva encontrou perdão, porque retornou à origem. Mas no capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim, que Adão gerou um filho chamado Sete, e Sete era conforme a sua imagem e semelhança. Adão era a semelhança do pai. Deus está dando a semente do perdão a Adão, dizendo: eu vou gerar através de você novamente na terra a minha imagem e a minha semelhança. Porque ele estava retornando ao fundamento que era Deus. E talvez você precise retornar a este fundamento nesta noite. Enquanto o grupo vai ministrar, eu quero que você entre neste lugar de oração, que talvez você não teve coragem de entrar até esta noite. E aí vem um maluco pra cá nessa noite e começa a falar uns negócios muito loucos, e resolve quebrar os paradigmas muito loucos da Bíblia. E nós começamos a entrar no sobrenatural que talvez nós vivemos um dia e hoje não vivemos mais. Ou talvez um lugar que nós nunca pisamos.
E Deus está nos fazendo um convite nesta noite a voltar a este lugar de sobrenatural. Comece a orar no teu lugar. Eu quero quebrar tudo da minha vida. Eu quero correr. Corre para frente, se joga no altar, se joga no chão, mas faz algo que vai mover o sobrenatural na tua vida nesta hora. Suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Não ligue pro Tua é a status. glória. Qual é o seu status? Alguém vai me ver indo para frente. Tome uma atitude de fé neste lugar. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele tu és digno de tudo. É Jesus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Essa é a ti noite que Deus e separou para a tudo é restituição e para restauração da tua vida. Tua é a glória. Essa noite Deus separou para você viver algo novo de Deus para 2025. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite Eu sei suba que a tem mais gente aí que ti. precisa deixar algo neste altar. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e Tem noite. gente que precisa deixar algo nesta noite e não está trazendo para deixar. A nossa adoração. Existem encontros que Jesus marcou. Capítulo 5 de Marcos vai dizer que quando Jesus desceu do barco, um dos principais da sinagoga, um chefe de sinagoga, um homem de status social que não se curvava para ninguém, diz assim que ele se prostrou, ele se jogou aos pés de Jesus, clamando a ele. Na sequência vai dizer que uma mulher que sofria durante 12 anos de um fluxo hemorrágico, vendo que Jesus passava, passou pela multidão e se jogou diante dele, para que tão somente tocasse nas vestes de Jesus. Existem encontros que
atitudes drásticas e atitudes que vai tirar a nossa reputação natural. Eu lembro quando eu voltei para a igreja, depois de um tempo desviado, longe da igreja. Eu fui com meu pai para uma viagem no Mato Grosso do Sul, lá em Três Lagoas. E eu lembro que naquele dia meu pai estava pregando e ele falou sobre algumas palavras que mexeram muito forte comigo. E eu corri para o altar. Ninguém sabia o que eu tinha feito, ninguém sabia o que eu tinha vivido aquele povo. E eu corri para o altar, eu me joguei no altar. E era um altar muito parecido com esse daqui. E eu me joguei, eu dava soco no chão e eu falava: Jesus, eu quero voltar a me relacionar contigo. Chegou o tempo da geração atual, e eu não falo sobre os jovens e nem os velhos, eu estou falando sobre uma geração que vive hoje, voltar a se relacionar com Cristo, mesmo que seja com a boca no pó. É hora de nós voltarmos a pagar preço que nós não pagamos mais. É hora de nós gastarmos tempo da nossa vida que nós não gastamos mais. Há um fundamento sobre a igreja, e esse fundamento chama Deus, chama Filho e chama Espírito Santo. E te abraçou pelas costas. E aí ele falou assim: olha para cima. E eu olhei para cima, eu vi o céu sobre a sua cabeça, como se relâmpagos e trovões viessem sobre você.
E ele falou assim: fala com ele que a confiança dele em mim, no meio da crise que ele estava vivendo, foi o que fez ele ser sustentado e que fez com que eu sustentasse ele. E Deus falou assim: este anjo que te abraçou, ele se une aos seus anjos do teu ministério, e ele vai te acompanhar daqui para frente. A tempestade que estava sobre a sua cabeça, esse anjo levantou e ele fez um movimento com a mão, como se limpasse os céus, e eu vi um sol nascendo sobre a tua cabeça, e dentro desse sol descia um azeite, e Deus falava assim: eu estou renovando a unção sacerdotal dele. Eu vou levantar a voz dele para uma geração que não ouve a minha voz. E eu consegui ver um versículo sendo escrito no teu peito, que está em Juízes capítulo 2, versículo 10. Quando diz assim: depois da morte de Josué, a outra geração, a geração que veio após, não conhecia a Deus e não sabia dos feitos que ele havia feito. E aquele anjo falou para mim assim: avisem ele que ele será a voz que revelará a esta geração que não conhece a meu Deus, o meu Pai. Ele revelará o conhecimento de Deus sobre eles. O seu ministério foi renovado nesta noite. A unção que você carrega foi reestabelecida nesta noite. E Deus vai mudar o ciclo da tua vida, diz os céus. Será que você pode levantar a tua voz com alguma palavra de gratidão nessa noite? Alguma palavra de adoração? Talvez como os anjos cantavam, os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como os anciãos cantam que Ele é santo, santo, santo. Como os santos cantarão: santo, santo, santo. Essa é uma noite que vai mudar a história, o marco deste lugar. Se vocês entenderem e começarem a viver este lugar de sobrenatural em fundamentos, vocês avançarão 10 por 1 neste ano. Será um avanço de 10 anos em um ano. Vai ser o ano mais extraordinário de vocês como igreja, se esses fundamentos forem a essência do que vocês carregam. Digno de louvor. Cante isso, cante, cante. Digno de louvor. Adore a Ele. Ele é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Santo,
diz que os céus declaram 24 horas que Ele é santo. A Bíblia diz que os céus, os anjos cantam 24 horas a santidade de Deus. Os teus olhos fechados, faça silêncio. Deus está neste lugar. A glória de Deus desceu neste lugar. Jesus, a tua glória é neste lugar. Estamos entrando num tempo diferente como igreja na terra. Deus está mudando a igreja para aquilo que Ele quer como igreja. Deus está estabelecendo de volta princípios e fundamentos. E quando nós como igrejas, a igreja verdadeira, entrar neste lugar de fundamentos e de princípios de volta, a Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 5, se não me falha a memória, vai dizer que quando a arca de Deus voltou para o tabernáculo, a Bíblia diz que todos os que estavam em serviço ou fora de serviço, todos foram cheios da glória de Deus. E o último versículo vai dizer assim: e quando a glória de Deus inundou aquele lugar, a fumaça encobriu aquele ambiente, e todos foram jogados por terra, porque não podiam ficar de pé diante da glória do Pai. Atos capítulo 2 a gente vê o Pentecoste, mas no capítulo 1 nós vamos ver a unidade da igreja e do povo de Deus. E quando a glória de Deus desceu no lugar que estavam em unidade, unânimes em adoração, uau! O Espírito de Deus desceu e tomou todos que estavam, e as línguas vieram, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse que a unidade de sentimento, de palavra e de espírito gera o avivamento. E o avivamento que Deus prometeu para a igreja e a nação brasileira vai vir quando a igreja se unir e buscar o mesmo Deus, no mesmo ambiente, a mesma essência, e Deus trará o avivamento sobre a terra. Nós estamos vivendo o estabelecimento de um novo tempo. E eu creio que talvez por isso as palavras estão tão focadas em fundamentos e princípios. Porque sem fundamento e princípio não há unidade. Sem unidade não há avivamento. Sem a glória
de Deus não há avivamento. Sem o Espírito não há avivamento. Não tem como sermos avivados se nós não vivermos o Espírito, que só vem em unidade de princípio e fundamento. A glória de Deus está aqui. Mas eu quero te fazer a última pergunta e eu passo a palavra para o pastor. Abre o teu olho e olha para mim. O que você vai fazer quando sair por aquelas portas? O que você vai fazer quando a música acabar, as palavras do culto terminarem e você sair por aquela porta? Precisa revelar os princípios e fundamentos de Deus para esta terra através da sua vida. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, pastor. Aleluia. Estamos encerrando, queridos, esses dias de primícias. Fomos presenteados com essa glória nesse lugar, amém? Queria, antes de encerrar ainda, adorar o Senhor com mais essa canção, em gratidão por tudo aquilo que Ele tem sido em nossas vidas, por tudo que Ele é, por isso da sua forma, da sua maneira. Levante a sua voz, cante isso ao Senhor. Recebe, Jesus. Eis o teu povo que chama pelo teu nome. A Ele a glória pra sempre. Amém. Porque dele e por ele são todas as coisas. A Ele a glória. A ti a honra, a ti a glória, o louvor. Pra sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele Pelos séculos dos séculos. Recebe, Jesus. a ele a glória. Honramos, Senhor, os seus fundamentos nessa noite. Pra sempre, amém. Senhor, desde a criança que ainda está sendo formada no ventre da mãe, ao mais velho, A ele a glória. declaramos que só o Senhor é Deus. Declaramos o tempo do altar, Senhor, sendo restaurado na tua presença. Sim, no nome de Jesus. Ah, Deus, e a fogo do Senhor, e a tua glória, Senhor, resplandecendo em nossos dias. Pois há Deus na igreja. Ah, querido, diga assim comigo: eu creio que há Deus na igreja.
Eu creio no fundamento eterno, inabalável. Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor mais uma vez. Ó, fiel construtor. Ah, fiel construtor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha para alguém perto de você e diga o seguinte: vamos construir no fundamento correto. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada. Lembrando que quarta nós temos culto lá na sede. Não fique de fora, vá em paz. Em nome de Jesus, pastor, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe poderosamente. Amém, queridos? Vá em paz, em nome de Jesus.